Oi, eu sou o Creteu e esse é o Creteu Videoblog. Na videoaula de hoje... Opa, tá achando estranha essa abertura? Essa era a abertura que eu costumava usar nos vídeos mais antigos aqui do canal. E eu quis fazer essa brincadeira a pedido de um inscrito antigo do canal, que é o Carlos Henrique. Falou, Carlos. Então a gente está aqui no curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Essa é a terceira parte da aula de instalação do Debian. A gente tem outras duas, eu vou deixar o link aqui na descrição e um card lá no final do vídeo. A primeira delas a gente fez a instalação do Debian usando o instalador gráfico numa máquina com o EFI e com o sistema de particionamento GPT. Na segunda a gente fez a instalação narrada também, com o instalador em modo texto, numa máquina representando uma máquina mais antiga, com BIOS e sistema de particionamento MBR. Nessa terceira e última parte, eu vou falar dos problemas comuns, das dificuldades que eventualmente você possa estar tendo, ou tenha tido, ou venha a ter quando instalar o Debian. Quer apoiar aqui o canal? Está gostando dos vídeos? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você quiser fazer uma ajuda financeira, na descrição desse vídeo tem o link para você fazer isso pelo PagSeguro. Nós vamos falar de problema, mas não vamos falar só de problema. A gente vai falar de problema e também das possíveis soluções, senão não tem graça, né? Eu separei algumas categorias aqui. Então, problemas com o boot, problemas de rede, problemas com particionamento, problemas com interrupções, eventualmente, que ocorram durante a instalação. Eu falei do Groovy? Se eu não falei, vou falar porque o Groovy é importante e a gente tem dicas sobre ele também. A primeira das dicas, é uma dica bem genérica. Então, RTFM, ou o acrônimo do inglês para Read the Fantastic Message. Assustou, né? Então, leia as fantásticas mensagens. Eu sei que no começo é difícil, né, vindo de outros sistemas e tudo, né? Então, aqui a recomendação é, leia as mensagens. A chance de você ser o único a ter tido aquele problema é mínima. Então, se você encontra um erro, leia a mensagem, você consegue procurar por ela e receber algum tipo de orientação. Procura no seu site de busca predileto, ou, como você já sabe aqui que está fazendo o curso, a gente tem o grupo e eu vou falar dele mais para frente. Outra dica genérica, mas também muito importante, é você ler o manual. Leia o manual, né? Sei que tem muita gente que faz assim, né? Se nada mais der certo, então leia o manual. Tá bom, é uma política, mas eu sugiro que para levar a coisa a sério e aprender direitinho, dá uma olhada no manual. O manual eu estou deixando o link também aqui na descrição, além de estar nesse slide aqui. Problemas de boot. Um problema de boot muito comum é que você precisa dizer para a sua máquina de onde ela vai buscar, ou onde ela vai buscar para poder bootar, para poder encontrar um bootloader e bootar. Naturalmente, como você está usando um CD ou DVD ou mesmo um pendrive, você precisa indicar isso. Em boa parte dos modelos, existe uma teclinha mágica, F8 em alguns, F2 em outro, que aparece um menu de boot. O que é esse menu de boot? É para você poder selecionar para aquele boot exclusivamente a sequência que você quer, quer dizer, qual dispositivo você quer que carregue. E não só qual dispositivo, mas também se você quer, para as máquinas mais modernas, se você quer bootar como UEFI ou como Legacy. Então, dá uma procurada no manual da sua máquina, pesquisa na internet, para saber que teclinha é essa e facilitar a sua vida. Se a sua máquina não tiver, se você não conseguir descobrir, ainda tem uma possibilidade, que é você configurar a BIOS, ou, como a turma gosta de dizer, entrar no setup da BIOS. Eu nunca entrei, porque eu não caibo em computador nenhum desses. Então, eu acesso a configuração da BIOS, acesso o setup da BIOS. E lá, você também pode definir a sequência dos dispositivos de boot e, portanto, escolher para botar em primeiro lugar pelo seu CD, ou DVD, ou pendrive, conforme for a sua instalação. Assim como também escolher se você quer botar o FI ou BIOS, né, que é o FI ou Legacy. E também selecionar se você quer ou não habilitar uma outra coisa chamada Security Boot.
No passado, para instalar GNU Linux, a gente precisava desabilitar essa funcionalidade das UFI mais modernas. A partir do Debian Buster, ele funciona, ele é completamente compatível com o Security Boot, então você pode ter o Security Boot habilitado, inclusive porque fica mais secure. O boot. No boot ainda muita gente tem problema para criar o pendrive e fazer um pendrive capaz de bootar o sistema instalador do Debian. Eu recomendei na aula de instalando o sistema operacional que você, se já tivesse um GNU, usasse o programa DD. DD é Disk Dump, ou despejo de disco. É um programa que pega o conteúdo da imagem ISO e despeja no dispositivo, que no caso seria um pendrive. Lembra também que eu falei que instalar um sistema operacional era copiar arquivos e preparar para bootar. Quando a gente faz esse despejo, já vem tudo no lugar certo, já vem tudo do jeito que tem que estar. E as imagens que o Debian oferece, que você deve ter baixado uma delas, é umas imagens que a gente chama de híbrida, ou seja, ela pode botar tanto o BIOS quanto o EFI. A imagem atende os dois tipos de arquitetura, os dois tipos de sistema. Outra coisa que eu acho que é importante, não só para a qualidade do funcionamento, mas inclusive para questões de segurança, na página que você baixou a imagem ISO, ou que vai baixar a imagem ISO, também tem um arquivo com os hashes das imagens. O que é isso? Hash é um tipo de algoritmo que faz uma conta matemática de modo a tentar garantir a integridade do conteúdo. Então, se você baixa a imagem ISO, calcula na sua máquina esse hash, compara com o hash que está lá no site. Se o número for igual, e há vários hashes lá para cada uma das imagens, você pode ter a garantia, você consegue ter a garantia de integridade, ou seja, que a imagem que você baixou está idêntica à imagem que estão nos servidores do Debian. Se você não usou o DD, porque ainda ia quase esquecendo de falar, se você não usou o DD porque usa programas ainda para o Windows, eu sugiro você usar o programa para o Windows que você eventualmente use no modo DD, justamente para fazer esse disk dump. Se você usa outras formas, pode ser que o CD não funcione adequadamente, porque tem algumas peculiaridades que talvez esses programas não sejam todos eles capazes de reproduzir. Problemas de rede. Bom, acontecem eventualmente alguns problemas de rede, especialmente em alguns notebooks, que necessitam de firmware não livre. E o Debian não instala por padrão firmwares não livres. Então você vai se deparar com uma tela próxima a essa aqui, indicando que o instalador percebeu que você dispõe de uma placa que precisa de firmware para funcionar. Então ele te dá algumas possibilidades aqui de você fazer a instalação desse drive, baixando de um outro dispositivo e colocando para funcionar durante o processo de instalação. Se você tiver conectividade via cabo, eu sugiro que você faça a instalação usando a conectividade via cabo e deixe para resolver a questão do firmware de placas Wi-Fi depois que você tem o sistema instalado. Se você não tem uma placa via cabo, então você vai precisar de conectividade para fazer a instalação, talvez. Depende da imagem que você baixou, não é? Então você vai escolher o que é mais adequado para você. Uma forma de baixar esse firmware, você pode usar outro computador, o seu computador usando outro sistema, ou até mesmo o celular, copiando esse arquivo de firmware e colocando num pendrive para que o instalador possa ler e prosseguir a instalação usando esse dispositivo que necessita de firmware. O ideal era você trocar para não ficar com software não livre, né? Vamos falar a verdade. Rede quando tem mais de uma placa. Às vezes você tem mais de uma placa na sua máquina e o instalador percebe isso. E ele então apresenta uma tela que pode te fazer assustar, mas ele só está te dando a opção de qual delas você quer usar. De novo, eu reitero que se você tiver a possibilidade de usar Wi-Fi, assim como usar rede cabeada, eu sugiro você usar a rede cabeada. Ela costuma ser mais veloz, ter mais banda, não é? E o processo de instalação vai ficar mais rápido, eu acho que é compensador. Rede que não atribui IP. O que acontece? Você liga a máquina e vai se deparar com uma tela dizendo que não foi capaz de
atribuir IP. Por que isso aconteceu? Isso pode ter acontecido por várias razões. Se você está usando rede cabeada, às vezes o cabo está mal conectado, seja na sua máquina, seja no seu roteador. Pode ser que no seu roteador o servidor DHCP, que é quem fornece as informações de configuração de rede, não esteja funcionando com algum problema. Então, nessa circunstância, você tem algumas possibilidades. Você pode configurar a rede outra vez, tentar configurar a rede outra vez, né? Verificou os cabos, vê se está tudo ok, tenta de novo. Você pode configurar, caso você saiba, de maneira estática, as configurações de rede, colocar qual é o IP da rede, colocar qual é a máscara da rede, colocar qual é o gateway e assim por diante, configurar na mão. Ou ainda, especialmente se você está instalando usando a imagem de DVD, você pode fazer a instalação sem conectividade de rede. Não é obrigatório o uso de conectividade de rede. A partir daí você tem o sistema completo e pode resolver eventuais problemas de rede. O GRUB. Bom, o GRUB não dá problema, não é uma falha do programa. Às vezes por uma questão de incompatibilidade, né? Cada buraquinho no seu lugar, né? Cada tomadinha com o seu plug. O que muitas vezes pode acontecer? O CD é híbrido, você deu boot usando o EFI, mas tem já na máquina um sistema instalado que está usando o MBR. Isso vai certamente te causar problema. Então o instalador te alerta disso para você tomar a decisão do que é mais adequado para o seu caso. Assim como, se você deu boot via BIOS e o sistema de particionamento que tem no seu HD é GPT e ele não foi preparado para usar BIOS, ele não foi preparado para ter um espacinho para caber o GRUB, você vai ter problema, vai ter que decidir o que é que você vai fazer. Você pode mudar a forma de bootar para ficar compatível com o sistema que você tem ou com o sistema de particionamento que você fez. Outra dúvida que surge com relação ao GRUB é no final da instalação, se você tem mais de um disco, o instalador vai perguntar para você em qual disco você quer usar. O mais comum é que você instale o GRUB no disco primário, aquele que vai ser o primeiro a ser usado para dar boot. Por quê? Porque o GRUB é capaz de encontrar todos os outros sistemas operacionais que você tem em quaisquer dos seus discos e através do GRUB você boota não só o Debian, como todos os outros sistemas ou distribuições GNU Linux que você tem. Eu considero que o ideal é você usar o EFI, que é mais moderno, com o sistema de particionamento GPT. Se você não tem uma máquina mais antiga, aí a segunda condição ideal é, se você usa BIOS, usar o sistema de particionamento MBR. Aí você não vai ter problema de incompatibilidades. No particionamento, você pode ter esquecido de seguir a minha orientação para separar um espaço, deixar um espaço em branco, caso você esteja fazendo dual boot, e aí você vai chegar nesta tela aqui, e essa tela não vai apresentar aquele usar o maior espaço contíguo. Ele vai mostrar direto aqui, usar o disco inteiro. Não seria mal você instalar o Debian e entregar ao Debian todo o seu disco. Mas se você não tomar cuidado, não ler as mensagens, você pode apagar tudo que tem aí na sua máquina e vai reclamar do Debian. Não é o Debian que tem culpa, né? Tem que ler o que está fazendo. A outra possibilidade, quando não há espaço, é você fazer o sistema de particionamento manual. No sistema de particionamento manual, você pode usar o próprio instalador do Debian para redimensionar a partição. Não foi essa forma que eu indiquei, porque nas versões mais recentes de Windows, o Windows 8 e o Windows 10, ele quando diz que desliga, ele na verdade não desliga, ele hiberna. Ele usa um recurso que é chamado de Fast Boot, que é para fazer o usuário do Windows achar que o boot está mais rápido, tá? Mas na verdade ele não está bootando, ele está só saindo de uma hibernação. Se a sua máquina estiver nesse estado, o sistema de arquivos está num estado lá meio intermediário, e aí o instalador não é capaz de redimensionar a sua partição. Então, se você quiser usar o instalador para redimensionar a partição, lembra de desligar o Fast Boot lá do Windows ou realmente desligar a máquina. Você vai encontrar no site da Microsoft ou pelo Google como é que você faz isso. Ainda no particionamento, naquele caso em que eu falei de você ter o sistema de particionamento GPT ou
o sistema de boot, o FI, e tiver sistemas já previamente instalados que usam MBR, o instalador vai perguntar para você o que você quer fazer. Se você realmente quer instalar com o FI ou não. É uma dúvida, o ideal é você ficar naquela condição ideal lá. Então esse é um bom alerta para você não cometer bobagem e ficar com uma máquina que não boota sistema nenhum, né? Ainda assim tem solução, reinstalar jamais, você sabe que é lema desse canal. Mas aí você vai acessar lá o grupo e vai se informar como é que resolve o problema. Outra questão que pode acontecer é de alguma interrupção. O cabo se soltou, a conectividade de internet se perdeu, e aí você percebe que a instalação está demorando demais, né? Então eu dou também como solução ou como orientação genérica, você apertar a sequência de teclas Ctrl Alt F4, que te levará para aquele terminal onde aparecem as mensagens. E aí você lendo as mensagens lá, você vai conseguir indícios para saber qual é o problema e que solução fazer. E se faltou energia? No meio, acabou a bateria do notebook, que aliás é recomendado que você faça a instalação com ele ligado na energia, na tomada mesmo. Mas pode ser que tenha algum problema na bateria, ou se for um desktop, acabou a energia. Bom, depende em que fase da instalação você está. Se você já tiver passado do particionamento, o instalador já fez o particionamento. Então você vai ter que refazer, porque a segunda vez que você rodar o particionamento, ele não vai encontrar um espaço livre. Então você pode usar o particionamento manual para ir apagar as partições que a primeira tentativa de instalação criou, e aí você vai ter novamente o modo assistido usando o maior espaço contíguo. Se a interrupção de energia aconteceu antes do particionamento, não precisa se preocupar. Começa de novo a instalação e segue o barco sem precisar fazer nada de diferente. Tá gostando do canal? Se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Quer ajudar financeiramente? Na descrição desse vídeo tem o link do PagSeguro para você fazer uma doação. Aproveito também para agradecer todos aqueles que já colaboraram aqui com o canal. Tá com dúvida? Dúvida no curso de GNU Linux com o Creteu? Não pode ficar em branco. Dúvida é a fonte do conhecimento. A gente tem um grupo no Telegram que é aberto, você pode acessar, é o t.me/curso GNU. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que esteja apreciando o curso, que participe lá no grupo com dúvidas, com sugestões de pauta, com todo tipo de colaboração. Você vai ver como é legal participar e colaborar. Um abraço e até a próxima aula.